se você, assim como eu, tem mais ou menos 30 anos, piscou e o futuro chegou. Foi isso, né? Você piscou e o futuro chegou, porque ainda ontem a gente assistia Exterminador do Futuro apavorado com a Guerra das Máquinas, a gente assistia Matrix, a gente assistia todos esses filmes, Eu, Robô, a gente lia Asimov e a gente lia Arthur C. Clarke, e ficava pensando quando é que seria o dia em que a gente desenvolveria a suposta inteligência artificial capaz de ajudar ou de aniquilar a humanidade. Aí a gente vê notícias da Boston Dynamics e de outros empreendimentos trabalhando com inteligências artificiais, com o próprio ChatGPT, e a gente pensa, meu Deus, o que vai ser da humanidade? Será que nós vamos nos tornar máquinas? Olha, você sabe que essa é uma questão que um filósofo fez para um mestre um século atrás. Muito antes de ter robô, inteligência artificial, o Ouspensky já estava preocupado com a revolução industrial, nós não nos tornaríamos coisas que como máquinas. Eu diria que a gente está preocupado demais com a artificialização da inteligência, quando a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa capacidade de resposta ao mundo, nossa capacidade analítica, nossa própria noção de si, são completamente artificiais. Máquinas já somos todos nós que não somos capazes de um único pensamento livre e original. Máquinas somos todos nós que seguimos como manadas, ideologias, ideais e pensamentos de outrem. Máquinas somos todos nós que não somos capazes de olhar para além do próprio umbigo, dos condicionamentos, das cercas que a gente colocou em torno dessa frágil e volátil personalidade que a gente se acostumou a chamar de eu. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui nós falamos de revolução de si, desse esforço para se tornar hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje. Se você puder, se inscreve no canal, deixa seu joinha, coloca seu comentário no comentário de alguém. E se quiser saber mais sobre os nossos trabalhos, nossos cursos, atendimentos, palestras e tudo mais, dá uma olhada nas nossas outras redes sociais. Como eu prometi, eu ia ler um trecho do Gurdjieff para vocês e do Ouspensky. Esse livro está publicado em português, eu prefiro a versão em inglês, mas o original nem é em inglês. Como eu contei para vocês, isso aqui aconteceu antes até da Revolução Russa, então lá para 1914, ou seja, 110 anos atrás. Certo dia, em Moscou, falava com Gurdjieff, sobre Londres, onde estivera por pouco tempo, o Ouspensky, né? Alguns meses atrás. Dizia-lhe da terrível mecanização que invadia as grandes cidades europeias, sem a qual era, provavelmente, impossível viver e trabalhar no turbilhão desses enormes brinquedos mecânicos. Então, quer dizer, nós seríamos engolidos pela mecanização. As pessoas estão se transformando em máquinas, dizia eu. E não duvido que se convertam um dia em máquinas perfeitas. Mas será que são capazes de pensar? Não creio. Se tentassem pensar, não seriam tão belas máquinas. Sim, respondeu Gurdjieff. É verdade, mas só em parte. A verdadeira questão é essa. De que pensar se servem em seu trabalho? Se servem do pensar conveniente, poderão até pensar melhor dentro de sua vida ativa e no meio das máquinas. Mas, uma vez mais, sob a condição de servirem do pensar conveniente. Não compreendi o que Gurdjieff entendia por pensar conveniente, só compreendi muito mais tarde. Fica aí com essa, não vou explicar isso não. Te gira. Em segundo lugar, continuou, a mecanização de que fala não é em absoluto perigosa. Um homem pode ser um homem, acentuou essa palavra, mesmo trabalhando com máquinas. Há outra espécie de mecanização bem mais perigosa. É ele ser ele mesmo uma máquina. Você já pensou alguma vez no fato de que todos os homens são eles mesmos máquinas? Sim, de um ponto de vista estritamente científico, todos os homens são máquinas governadas por influências exteriores. Mas a questão é saber se o ponto de vista científico pode ser totalmente aceito. Científico ou não científico é a mesma coisa para mim, disse Gurdjieff. Peço-lhe que compreenda o que digo. Olhe todas as pessoas que vê, indicava a rua. São simplesmente máquinas, nada mais. Creio compreender o que quer dizer e muitas vezes tenho pensado em como são pouco numerosos no mundo os que podem resistir a essa forma de mecanização e escolher seu próprio caminho. Ah, aí justamente está seu erro mais grave, disse Gurdjieff. Pensa que alguma coisa pode escolher seu próprio caminho ou resistir à mecanização. Pensa que tudo não é igualmente mecânico. A Pitty também falando disso. Nada é orgânico, é tudo programado. Põe aí, ó. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas é claro, exclamei. A arte, a poesia, o pensamento são fenômenos de ordem totalmente diferente. São exatamente a mesma coisa, disse Gurdjieff. Essas atividades são exatamente tão mecânicas quanto todas as outras. Os homens são máquinas e de máquinas não se poderia esperar outra coisa a não ser as ações maquinais. Muito bem, disse-lhe, mas não existem pessoas que não são máquinas? Pode ser que haja, disse Gurdjieff, mas você não pode vê-las, não as conhece.
É isso que quero fazê-lo compreender. Pareceu-me bastante estranho que insistisse de tal modo nesse ponto. O que ele dizia parecia-me evidente e incontestável. Nunca tinha, entretanto, gostado das metáforas em 2 palavras que pretendem dizer tudo. Sempre omitem as diferenças. Ora, eu sempre afirmara que as diferenças são o que mais importa e que, para compreender as coisas, era necessário, antes de tudo, considerar os pontos em que diferem. Parecia-me estranho, portanto, que Gurdjieff insistisse de tal modo numa verdade que me parecia inegável, sob a condição, porém, de não fazer dela um absoluto, de reconhecer exceções. As pessoas parecem muito pouco, disse eu. Considera impossível colocá-las todas dentro do mesmo saco. Há selvagens, há pessoas mecanizadas, há intelectuais, há gênios. Nada mais exato, disse Gurdjieff. As pessoas são muito diferentes, mas a diferença real entre as pessoas você nem conhece e nem pode ver. Fala de diferenças que simplesmente não existem. Isso deve ser compreendido. Todas as pessoas que vê, que conhece, que pode vir a conhecer, são máquinas. Verdadeiras máquinas trabalhando apenas sob a pressão das influências exteriores, como você mesmo disse. Máquinas nasceram máquinas e assim morrerão. O que vêm fazer aqui os selvagens e os intelectuais? Agora mesmo, nesse exato momento, enquanto falamos, vários milhões de máquinas esforçam-se para se aniquilarem umas às outras. Em que então elas se diferem? Onde estão os selvagens e onde estão os intelectuais? São todos a mesma coisa. Mas é possível deixar de ser máquina? Nisto é que você deveria pensar, e não nas diversas espécies de máquinas. Claro, as máquinas diferem-se umas das outras. Um automóvel é uma máquina, uma vitrola também, um fuzil também. Mas que diferença faz? É a mesma coisa. São sempre máquinas. E aí, então, eles continuaram em outra conversa. Que pensa da psicologia moderna? Perguntei um dia a Gurdjieff com intenção de levantar a questão da psicanálise, da qual desconfiara desde o primeiro dia. Mas Gurdjieff não me permitiu ir longe. Antes de falar de psicologia, disse, devemos compreender claramente do que se trata essa ciência e do que ela não trata. O objeto da própria psicologia são os homens, os seres humanos. De que psicologia, sublinhou a palavra, se trata quando cuidamos somente de máquinas? É da mecânica e não da psicologia que necessitamos para o estudo das máquinas. Por isso é que começamos pelo estudo da mecânica. Ainda falta percorrer um longo caminho para chegar à psicologia. Perguntei, pode um homem deixar de ser máquina? Ah, aí está toda a questão, disse Gurdjieff. Se tivesse me feito mais frequentemente semelhantes perguntas, talvez nossas conversas tivessem podido nos levar a alguma parte. Sim, é possível deixar de ser máquina, mas para isso é necessário, antes de tudo, conhecer a máquina. Uma máquina real, não se conhece a si mesma e não pode conhecer-se. Quando uma máquina se conhece, desde esse instante deixou de ser máquina. Pelo menos, não é mais a mesma máquina que antes. Já começa a ser responsável por suas próprias ações. Isso significa, segundo o senhor, que um homem não é responsável pelas suas ações? Um homem, frisou o Gurdjieff, é responsável. Uma máquina não é. Respira. A gente vai conversar. Calma. Não abandona o vídeo. Assiste com calma. Tá calmo? Vamos ver outro mestre falando sobre isso rapidinho? O Ibn Arabi. Ele diz assim, ó. Nossa humanidade permanece uma potencialidade até que compreendamos o significado da forma adâmica, da nossa forma em Adão. Ó, a fala permeia o cosmos. Não é uma característica específica do homem, como imaginam aqueles que consideram que sua característica distintiva é o fato de que é um animal dotado de fala. Parece o Jar Jar Binks, né? O insight espiritual não aceita que o homem seja definido exclusivamente por isso. O homem é definido especificamente pela imagem divina. E aquele que não possui essa definição não é um homem. É, na verdade, um animal cuja forma assemelha-se à aparência exterior de um homem. Podemos acrescentar que essa discrepância entre a potencialidade e o fato, entre a realidade e a aparência, é também uma característica distintiva do ser humano. Nenhuma outra criatura tem consciência da diferença entre esses dois níveis. A imagem divina, né? Deus criou Adão de acordo com sua imagem. A imagem divina não é parecida com aquela que nós temos de nós. A criação de Adão não é um fato passado que ocorreu há milhares de anos no mundo material. O fato de termos nascido na forma humana não significa que nascemos como ser humano, como homem. Este segundo nascimento, o nascimento real de Adão, é um acontecimento espiritual que deve ocorrer em você internamente. Na verdade, nossa humanidade não começa até que saibamos disso. Todos os dois, Ibn Arabi, séculos atrás, Gurdjieff, um século atrás, estão falando sobre autoconsciência. Quem de nós é capaz de um pensamento original que seja?
Esse é o questionamento todo do Krishnamurti. Nós todos, condicionados que somos por fala, tempo, espaço, lugar, circunstância, pela nossa língua, pela nossa cultura, pela nossa criação, pela comida que a gente come, nós somos adestrados. Num mundo, inclusive, que massifica a cultura, num mundo que quer padronizar o jeito que a gente se veste. Bom, eu me vestia assim há uns anos atrás. E tomei na cabeça até entender que, bom, vamos se vestir como todo mundo se veste, para a mensagem chegar mais fácil. Tira o bigode curvadinho, tira o cabelo comprido e se adequa, aprenda a se comportar, caber dentro. Tudo bem, isso faz parte da linguagem. É triste, né? Pensar que a gente tem que se conformar em um mundo que nos quer padronizados. Um século atrás, o Gurdjieff estava falando para nós sobre o perigo da gente se automatizar, que todo mundo vive como máquina. O Ouspensky está achando que ele está falando, num primeiro momento, tudo é máquina, quando a gente pensa, por exemplo, no funcionamento do nosso organismo, nossas células, o funcionamento das sinapses e tal. Ele está falando, não, querido, as pessoas inconscientes são completamente máquinas. Elas vivem, trabalham, desejam, buscam, comem, cagam, trepam, têm filhos, morrem sem ter consciência do que estão fazendo, real consciência. Elas vão fazendo sem pensar, vão fazendo sem se perguntar que vida triste, atormentada é essa da pessoa que fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não da forma lúdica e divertida, sei lá, como a gente canta no samba, mas essa forma em que você se conforma a seguir a manada. Ou a manada do ódio das ideologias políticas, ou a manada das teorias da conspiração, ou a manada do boteco jogando dominó, ou a manada da galera que se acha especial porque tá buscando espiritualidade, mas só repete tudo igual um papagaio. Qualquer comportamento condicionado. E aí a gente vai fechando o cerco e pensando, então como é que a gente pode ser livre? O Krishnamurti diz para nós, ver sem condicionamentos é a essência da liberdade. E o Gurdjieff fala isso para nós. Olha que coisa mais sofisticada. O Ouspensky pergunta para ele sobre psicologia, o estudo da alma, da psique. Ele diz, cara, a gente não sabe nem como é que a gente funciona. Ter lido isso aí me deu um puta do insight de pensar por que é que a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, tem um funcionamento, uma eficácia, uma comprovação em termos de parâmetros científicos muito maior do que, por exemplo, a psicologia analítica, a psicologia profunda do Jung, que para mim é muito mais complexa, muito mais vasta. Ora, sabe por quê? Não é porque psicologia analítica é uma fraude, porque não tem comprovação, porque não funciona. É porque a maior parte das pessoas não está sequer pronta para olhar profundamente para si. Ela tem que resolver dores pontuais, problemas pontuais, circunstâncias urgentes que causam sofrimentos urgentes, porque essas pessoas não têm a menor condição de lidar com a profundidade dos traumas, com a profundidade dos questionamentos, com as angústias existenciais mais profundas. A gente prefere, inclusive, ficar hipnoticamente se entretendo. E isso é, de novo, o Krishnamurti dizendo para nós. Enquanto você não for capaz de uma mente meditativa, uma mente que se torne oceânica, vasta e aprecie o aqui e agora, tal qual ele é, você vai ser um escravo do entretenimento. Você vai ter vontade de escapar de você o tempo todo através de 1 milhão de distrações. E aí o Ibn Arabi fala para nós séculos atrás. Não é porque você nasceu num corpo humano que você é um homem. Um ser humano, um Adão, por assim dizer. Simbolicamente, há milhões de Adãos, né? O ser perfeito que é a imagem e semelhança do divino, aquele que é coincidente com Deus, aquele que é absolutamente livre, pleno, potencialidade de todos os nomes divinos, isso é um yogi par excellence, um ser pleno, né? Um ser purnantar, completo por excelência. Um Divamukti, né? Aquele que se tornou um liberto em vida. Dá para contar na mão os Divamuktas, sei lá, vivos nesse tempo, que você eventualmente conhece, que você conhece, alguém pleno e livre de verdade. E ele diz para nós, você tem a aparência de um homem, você acha que você fala e que você é inteligente por isso, mas você se assemelha mais a um bicho. Ele diz, né, que a forma astral, olha que engraçado, que a forma astral dessas pessoas todas, a pessoa na forma de homem pode, na verdade, ter a forma espiritual de um jumento, de um cachorro ou de um leão. Somente alguns conseguem alcançar o nível de um verdadeiro ser humano, no qual todos os atributos e todas as qualidades são manifestadas. Se você literalizar isso, perdemos, tá? Se você achar que isso é uma explicação literal, você vai dizer, é por isso que eu, usando clarividência, vejo o bicho. Cala a boca. Presta atenção. O Matheus tá dando risada aqui do meu jeitinho doce de ensinar. O que ele tá querendo dizer é, se você não for capaz de olhar para a natureza dos seus desejos, de olhar para a natureza da sua atenção, onde é que a sua atenção e sua intenção repousam, porque é que você é estimulado por isso ou por aquilo, você é bestial. O ser que faz tudo o que quer na hora que bem entende não é livre. Ao contrário, quem segue o que dá na telha é bicho. E aqui, no caso do Gurdjieff, a gente está falando de uma coisa pior. Ele está dizendo, olha,
é mais útil a gente entender, inclusive, de mecânica, de funcionamento técnico, pragmático, específico de cada função das pessoas, do que de psicologia, porque não dá para imputar consciência ou responsabilidade àquelas mentes que nem sabem o que elas são. Uma coisa que eu perguntei uma vez a um dos nossos mestres, como é que o senhor quer falar de revolução de consciência, que é a revolução de si, se as pessoas não sabem nem ser conscientes, elas não sabem nem o que é ter consciência? O que eu faço? Né? Será que eu sou consciente? Foi a pergunta que eu fiz para ele. E aí é o processo, né? O Gurdjieff fala para nós, preste atenção, comece a conhecer a sua máquina, comece a conhecer os padrões neuróticos, as armadilhas repetitivas, os enganos e as fugas que você faz, escapar para aquele prazer, escapar para aquele vício, sei lá, de comprar, de fugir, eu não quero discutir, eu não quero pensar sobre isso, eu não quero olhar para minha sombra. Para de fugir, olha com atenção para você, porque aí existe um micro-universo inteiro. Né? O segundo nascimento é ver-se como imagem e semelhança de Deus, isto é, ver-se como o universo inteiro, como todas as possibilidades da significação, e não mais como uma pessoa atada a um nome, a uma forma, a um condicionamento, a um emprego, a um modo de viver que fatalmente conduz a sua vida a um processo muito, muito pobre de nascer, se arrastar, estudar, se formar em alguma coisa, viver de forma trôpega, acumular, adoecer e morrer. Tornar-se homem é sobre isso. Então a gente fala muito do nosso medo do uso das inteligências artificiais e dos robôs, e o que me incomoda, e o que me assusta, e o que me adoece como professor, não é o uso, por exemplo, do ChatGPT. O próprio Gurdjieff está falando ali. Dá para você usar as máquinas e não ser uma máquina. O problema é que a gente vai se tornando semelhante àqueles instrumentos que a gente usa. Então a gente vai virando, a gente vai aderindo àquelas formas. Então tem pessoas que já não pensam mais, elas só perguntam qualquer coisa pro ChatGPT. E quando os robôs estiverem completamente automatizados, a gente vai perder o tato com o nosso corpo. As pessoas já são... Aqui eu falo como professor de yoga e meditação, hein? As pessoas têm uma propriocepção, uma interocepção zoada. Tá? Aqui o Matheus também é professor de yoga, né não? Nossa, sim. Assim, cara, nossos alunos, a gente tem que ensinar a pessoa a respirar, né? Sim, consciência corporal das pessoas é um lixo. Noções bem básicas, as pessoas têm muita dificuldade. Então, assim, quão bizarramente automatizado e desencontrado e dissociado do próprio corpo a pessoa precisa estar para ela não saber como respirar, para ela não saber como se movimentar, quão repetitiva, neurótica, castradora, adestradora, limitadora é a forma de viver dessas pessoas para elas não saberem nem como habitar no próprio corpo. Então, quando ele fala, as pessoas têm que aprender de mecânica, essa mecânica corporal, essa mecânica da respiração, ginástica mesmo, exercício físico, e a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, para a pessoa aprender a se comportar, a caber dentro de si, caber dentro da própria mente. Depois dá para falar sobre, por exemplo, psicanálise, psicologia profunda, porque a maior parte das pessoas não tem estrutura para olhar para si mesmos. E aí eu acho engraçado que essas pessoas querem ter despertares espirituais catapultados, sei lá, por ayahuasca, ritual, o que quer que seja, e por mais poderoso e sagrado que seja o uso de alguns enteógenos e de alguns rituais, nenhum deles vai te dar consciência que você não está preparado para ter. Ao contrário, às vezes você vai abrir portas e janelas aí que você não tem estrutura para olhar e você pira no processo. Então o que há para se fazer é olhar, olhe para si, com atenção, aprende a meditar, aprende a se questionar, aprende a olhar para dentro, aí mais fundo. Essa vida é sagrada, mas ela só passa a ser verdadeiramente sagrada quando você se torna ser humano, quando se torna homem, né? Quer dizer, quando você dá a consciência de, olha o que eu sou no espaço dessa existência, e eu não sou só eventos, eu não sou só acúmulos, eu não sou só esse seguido fluxo. Perceba que boa parte das atividades nas quais você se engaja e acha que são super importantes são preenchimentos e entretenimentos que vão satisfazer o ego e nada mais. A camada mais pobre, mais podre, mais frágil do que você chama de eu. Então, ir com a manada em qualquer circunstância, por mais que eu também faça isso e tal, é sempre um problema. Quer ver uma coisa? Só pra gente fechar o vídeo, pra você entender como que eu não tô isento disso. Eu tenho que tomar cuidado para que no meu ímpeto professoral eu não queira sair respondendo os comentários aqui ou no Instagram das pessoas que se opõem diretamente a mim. Por um lado, eu fico preocupado em querer educar, né, e clarificar para a pessoa e para quem for ler aquilo o ponto de vista do que eu estou realmente querendo colocar.
Mas eu tenho sempre que ficar me perguntando, será que eu só não estou indo no fluxo? No fluxo da minha vaidade, no fluxo da minha insegurança, no fluxo da internet que nos instila esse tipo de resposta combativa, sabe? Porque é uma coisa bastante estimulante fazer isso. É difícil fazer esse tipo de trabalho, né? O não agir não é natural, né? Dirão alguns. E às vezes essa não ação é o que te dá espaço para ter uma ação verdadeiramente autêntica. Pensa aí, você já teve até hoje, ó, pessoinha máquina, um pensamento verdadeiramente autêntico? Quiser saber os caminhos para isso? Vem estudar com a gente, vem com a gente para a Índia agora, vem participar do Instituto Revolução de Si, para a gente aprender a usar as máquinas e não sermos máquinas. E aí você não vai precisar temer a inteligência artificial, nem os robôs, porque eles vão ter, contendo em si, já que são artificiais e criações nossas, aquilo que a gente der para eles. Se a gente não se conhece e deixa obscuras faces de nós à espreita, a gente vai colocar tudo isso também nas nossas criações. Até mais.